Olá, meu amigo, minha amiga. Olha, você provavelmente está muito preocupado, está apreensivo e por isso você está na internet garimpando aí algumas informações além daquelas que os meios de comunicação jogam para a gente, né? Se você é uma pessoa que tem espírito crítico, bem-vindo aqui ao Portal do José. Se inscreva se você não é inscrito e vamos ajudar aqui a jogar nossas reflexões, nossas interrogações para um número cada vez maior de pessoas, né? É assim que a gente contribui para a gente melhorar a nossa vida, a nossa sociedade, o nosso país, né? Vamos em frente. Hoje, quando eu comecei aqui a iniciar a gravação com vocês aqui, do nosso vídeo, eu dei uma olhada aqui como é que anda o mercado das bolsas no mundo inteiro. Gente, tá um negócio bizarro, de complicado. Vermelho, 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 vou disponibilizar para vocês esse site aqui da Em Tempo Real. A bolsa no Brasil já deu parada, aquelas histórias todas. Nada que não fosse muito previsível diante das coisas que estavam acontecendo no mundo e do impacto maior aqui no Brasil diante da política econômica e a condução política do nosso governo. Nada pode ser considerado uma surpresa absoluta, exceto para algumas pessoas como o ministro Paulo Guedes, um homem que não deveria se surpreender com algumas coisas. Disse o ministro Guedes sobre o dólar bater os R$5, que foi o que já aconteceu hoje, e vamos mostrar como o governo desperdiça dinheiro público ao invés de cuidar de pessoas para cuidar do mercado financeiro. Disse o ministro. Está vendo isso, está vendo aquilo. Quer dizer, o que eu estou dizendo é o seguinte, é um câmbio que flutua. Se eu fizer muita besteira, ele pode ir para esse nível. Se eu fizer muita coisa certa, ele pode descer. Bom, ministro, e aí? Chegou a R$5 o dólar, né? E só não foi para mais além disso, porque a sua área econômica torrou mais alguns bilhões de dólares das nossas reservas para que isso não acontecesse. Logo, o senhor que diz que é um liberal, né? Que o Estado não deve interferir na economia, né? O Estado só interfere quando é para proteger os seus amigos, né? Então, gente, nós estamos no Brasil diante de um quadro que é mais agudo ainda. Se o ministro tivesse uma vergonha na cara institucional, ele pediria o boné, sairia e falaria: eu fracassei, de fato, fiz muita besteira, o dólar chegou a esse nível aí. Mas ele não vai fazer isso porque a área econômica do governo é repleta de psicopatas. E aí você pode achar assim, pô, psicopata, ele está ofendendo. Não, eu estou fazendo uma análise. A psicopatia, gente, é uma deformação que acontece com algumas pessoas, que retira dessas pessoas o senso de reprovabilidade, retira a empatia, a solidariedade com o sofrimento do outro. E isso é uma característica das pessoas do mercado financeiro de uma maneira geral, dentre as quais está lá o ministro nosso aqui, que é muito preocupado em fazer negócios, abrir o Brasil para fazer negócios, para gerar dinheiro, circular dinheiro na superestrutura. Ele não está preocupado com o cara do Uber, com o cara que está entregando marmitinha, com outro que está correndo da polícia, com outro que está no sinal vendendo bugiganga, quem está fazendo todo tipo de trabalho que não é da sua área, as pessoas estão fechando seus pequenos comércios, suas pequenas lojas, o desempregado, aposentado, deficiente. Não tem preocupação humana nenhuma e a gente vai abordar isso aqui nesse ponto do programa já já. Então nós estamos entregues a esse tipo de gente e somos governados por uma pessoa que não tem senso da realidade, como eu mostrei para vocês. Uma pessoa que sofre de transtornos mentais e trouxe para perto de si uma coletânea de pessoas que têm o mesmo tipo de problema. Só para a gente não ter dúvida, né? O presidente, essa semana, ele falou que as eleições de 2018 foram fraudadas. Isso aí movimentou as redes sociais de puxa-sacos, de pessoas obcecadas pelo mito, enfim, que acreditaram e começaram a replicar isso como uma verdade absoluta. Tá vendo? O mito falou isso. Só que agora ele disse que não está dizendo mais isso, que isso foi uma interpretação errada. Então é um homem que tem esse tipo de irresponsabilidade. Com relação ao coronavírus, a mesma coisa. Disse que isso era muito mais uma situação potencializada pela imprensa mundial. Acontece que o presidente americano, a quem ele idolatra, considerou que o coronavírus é um problema sério. E é muito sério nos Estados Unidos, aí a gente tem que abrir um parênteses, porque lá não tem SUS, lá não tem previdência pública, não tem plano de saúde pública para a população de uma maneira geral.
Então, amigo, você que idolatra muito o sistema americano, saiba você que se você é brasileiro e está morando nos Estados Unidos e contrair o coronavírus, você vai morrer, se depender de assistência do governo de lá, né? Então aqui com todas as nossas catástrofes, a gente conseguiu construir um estado social que Paulo Guedes e a quadrilha que está no entorno dele estão querendo destruir nas nossas barbas. Bom, os meios de comunicação, eles vão já dando alguns sinais aí de que estão meio já muito preocupados com a condução do nosso país e como a falta de senso de realidade do presidente prejudica o Brasil. Todas as nações que enfrentaram guerras, calamidades, cataclismas, revoluções, rebeliões, quando tiveram à sua frente um líder para inspirar o seu povo, essas nações conseguiram ultrapassar todos os desafios. Porque somente com a união do povo, um líder a inspirar as pessoas, a unir, a conseguir fazer com que as pessoas abram mão de direitos, façam sacrifícios, é que é possível você caminhar para algum lugar. Mas quando a gente olha lá para o Palácio do Planalto, a gente vê uma pessoa que fica dividindo o Brasil. Fica dividindo no aspecto religioso, no aspecto ideológico, a pessoa quer varrer pessoas que pensam diferente deles para fora do Brasil. Como é que fica agora? Como é que a gente consegue unir, depois de tanta cisânia, desse homem achar que a nação realmente ela é toda fraturada e que ela precisa ser exterminada na parte que com ele não concorda? Então fica muito complicado, né? Os meios de comunicação começam a entender que o presidente não tem senso da realidade. O jornal o Globo aqui, que é o jornal da elite brasileira, né? Da elite carioca, boa parte da elite paulista, diz que o coronavírus não está na agenda de Bolsonaro. Alheio à realidade, o presidente dá demonstrações que não sabe a dimensão da crise. O Merval Pereira, na coluna dele, também fala uma coisa parecida, que o presidente ele está fora da realidade. Os outros colunistas do jornal, dos outros jornais do Brasil inteiro, vão bater nessa mesma tecla, que o presidente é um homem que não tinha preparo, não tem condições de liderar o povo brasileiro em coisa nenhuma. Essa é a verdade. Ou será que até os bolsonaristas que o seguem acham que o presidente é um homem sábio, um homem estudado, um homem que tem noção do que está fazendo? As pessoas entregariam a sua vida para que Bolsonaro desse um destino, confiariam ou confiam no presidente? O presidente, para dar uma demonstração mínima de sanidade, ele tinha que desconvocar essa manifestação apontada para o dia 15. Porque não vai ser uma boa ideia de você ter milhões de brasileiros, ou centenas de milhares, ou meia dúzia de gato pingado que seja, com alguma pessoa contaminada pelo coronavírus. Aliás, o secretário de comunicação dele, eu acabei de ver aqui na internet, está diagnosticado como portador agora do coronavírus também. Então, a gente está numa situação muito problemática aqui no Brasil, que é potencialmente muito superior às coisas que acontecem fora do Brasil. Mas a insensibilidade também ela continua. Vendo aqui a Globo News que eu coloquei para vocês aqui, mostrando a potencialização dos problemas que o coronavírus está causando aqui na economia interna, eles mostram que o Congresso ontem ele aprovou, né, uma modificação no perfil das pessoas que podem receber um benefício da Previdência por serem portadoras ou terem deficiências, algum tipo de deficiência física ou mental, e as pessoas que têm mais de 65 anos de idade. O limite era que as famílias que poderiam ter acesso a esse benefício tinham que ter, ou poderiam ter no máximo, uma renda per capita de R$ 262, o que é uma miséria, não é? E isso foi ampliado para meio salário mínimo, que também não é lá grandes coisas. Mas eles estão fazendo um alarde, mostrando como a psicopatia não é privilégio só de economista. Nos meios de comunicação estão repletos desse tipo de gente que está preocupado ali em ganhar seu dinheirinho e cumprir a pauta que o patrão manda, e o patrão ligado sempre a interesses que são dos patrões do mercado e não do povo brasileiro. Então eles fazem aqui sempre uma análise, gente, podem provocar gastos excessivos do governo no momento em que o governo está com cinto apertado. Gente, a preocupação são sempre com os gastos. Gastos do governo, gastos do orçamento. Gente, nós estamos falando de seres humanos. Nós estamos falando de, potencialmente, podia ser a avó da nossa amiga aqui, a mãe das nossas amigas, ou os parentes com algum tipo de enfermidade ou deficiência, né? Essas pessoas não
não têm mais alma, né? Elas viraram um oco. Elas tratam todas as outras como se fossem números. E olha a preocupação. O jornal está dizendo que o prejuízo aqui, vamos dizer assim, né, para cuidar de seres humanos seria de 20 bilhões de reais por ano. Por ano. Vocês sabem quanto é que o governo está gastando essa semana para conter a alta do dólar? Em 2 dias, gasta mais ou menos 20 bilhões de reais. O governo já torrou quase 40 bilhões de dólares com as reservas para conter a alta de juros, conter a alta do dólar, melhor dizendo, né? O que representa um volume muitas vezes superior ao que está sendo colocado aqui para cuidar das pessoas que mais precisam no nosso país. Isso é ou não é um sintoma de psicopatia? Pessoas que querem exterminar, ou querem ver as pessoas que estão numa situação muito difícil, numa situação ainda pior. E essas crises, elas acabam atingindo muito mais essas pessoas que estão nessas condições de extrema fragilidade no mundo inteiro, né? E no Brasil não será diferente. Enquanto isso, que solução a gente poderia apontar? Muita gente pergunta, né? Olha, gente, nós vamos ter que continuar nos mobilizando, nos informando, tendo consciência da realidade, torcer, que é o que nos resta, né, para pintar alguma sanidade nesse hospício, para que as coisas fiquem menos graves do que elas já são, e a gente resistir até 2022 para, em eleições democráticas, a gente escolher um outro nome que tenha pelo menos sanidade mental independente da sua orientação política ideológica. Gente, eu fico por aqui, espero que esteja errado, mas hoje é uma quinta-feira 12 e a sexta-feira 13 está apontando que ainda vai ser mais turbulenta, mais complicada do que a de hoje. E aí o ministro Guedes vai entregar o boné ou não vai? Tem vergonha institucional na cara ou não tem? Um abraço, gente, até o próximo vídeo. Tchau.